Você que está pela internet, sou o pastor Abel Magalhães, pastor caipira do Brasil. Já estou aqui em Martinópolis, pregando aqui para o povo em Martinópolis. Quero também deixar clara essa mensagem também para a sua vida. Continuação da campanha Sangue de Jesus tem poder, tá bom? Você que puder aí compartilhar na sua rede social, compartilhe. Agora, irmãos, voltando aqui, Deus, ele me dá assim um total entendimento que antes do haja luz, ele primeiramente colocou o haja cruz. Então a cruz, ela vem desde a eternidade. Aonde está, pastor? Está lá em Efésios capítulo 1, né, no versículo 4. Se você pegar isso aqui, eu coloquei na internet essa semana, para você entender, né, como que é a dinâmica de Deus para as nossas vidas, para nos alcançar na salvação aqui na frente. E antes de haver a luz, ele disse primeiro, então, no ponto de vista, se você levar assim, teológico, estudando, inspiração por Deus, houve o haja cruz. Porque ele ia criar ele ia criar você, uns seres humanos, que eu vou dizer uma coisa, nós temos tendência, e nós somos tendenciosos a ser rebeldes, né? E somos tendenciosos a ser murmurador. Aquelas pessoas mais, né? Tá recebendo a bênção, daqui a pouco tá murmurando. Tá recebendo a bênção, daqui a pouco tá reclamando. Então nós temos essa tendência, né? E Deus, antes disso daí tudo acontecer, ele falou: olha, eu preciso de alguém que vai lá salvar. E aqui entra Jesus Cristo em nossas vidas. Aqui entra o sangue salvador de Jesus, amém? E eu quero falar com vocês sobre a primeira assim, aparição, o primeiro, né, assim, o primeiro ato, assim, simbolicamente falando, do que é a projeção do que ia ser aqui a Páscoa, né, para a salvação da humanidade. A primeira Páscoa, ela foi intitulada lá no Egito, lá em Êxodo, vai lá em Êxodo, capítulo 12, né, capítulo 12, e aí se você abrir ali em Êxodo, capítulo 12, você vai ver que ali, a nação de Israel, ela estava cativa lá no Egito. E cativa, queridos, mas cativa de um tal jeito que ali os exatores, aqueles que batiam, aqueles que eram os que estavam, os carrascos, eles estavam ali esfregando mesmo os israelitas. E ali Deus, né, foi deixando eles naquela mercê. Muitas vezes é a nossa vida aqui também, Deus deixa com que o problema, a adversidade venha bater em nós, até nós começarmos a clamar com fé. Porque tem pessoas que estão no nosso meio aqui no nosso meio, a igreja aqui é pequena, mas tem pessoas que estão aqui no nosso meio, que ainda não sentiu ainda na carne, ela sente assim, lá no particular de um irmão, de um parente, de um amigo. Eu quero ver a hora que for na carne dela. Como aconteceu comigo agora, né? Vamos colocar aí no dia 20 de julho, onde eu fui lá, o médico falou: vamos ter que te operar imediatamente, porque vai ter que trocar a válvula do seu coração, vai ter que colocar ponte safena, porque é 2 pontes que nós vamos ter que fazer, inclusive uma mamária. Quem está entendendo, irmão? Aqui, quando o povo de Israel chegou nesse ponto aqui, ó, né? A primeira Páscoa a ser instituída é porque o chicote estava comendo. Na linguagem geral, o chicote ali estava estralando nos ombros dele. Ali já não havia mais o que fazer. Ali os anciãos, aquelas pessoas que realmente tinham a palavra de Deus no coração, aquelas pessoas que realmente entendiam o que era Deus. Você entende o que é Deus, porque aqui é pregado a palavra de Deus, aqui é entregue a palavra de Deus para você. Então Deus está falando no singular aqui. Ele está falando comigo, mas está falando no singular aqui. Aqui não tem plural, não. Aqui não tem pluralidade. Aqui tem singularidade. E Deus está falando com você. Ei, clama a mim e eu vou responder para você. Amém? Amém. O chicote vai parar um pouquinho de estralar no seu, né? Vamos colocar assim na linguagem coloquial, que eu estou conversando coloquialmente aqui. Eu não vou ficar conversando com linguagem que, né, de universidade aqui, não. Aqui é coloquial. Deus vai parar de deixar o inimigo chicotear você. Amém? Então, preste bem atenção nessa linguagem aqui, para você ver, Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês será para vós, o primeiro mês do ano. Olha só,
Quando você entende que Deus é na sua vida, aquele mês que você entendeu aquilo dali, aquele dia que você entendeu aquilo dali, aquilo passa a ser o primeiro dia na sua vida, o primeiro dia do ano na sua vida. Não importa, amado, se foi prometido para você que lá no final do ano você, não importa, o que está importando é o que Deus está prometendo para você aqui nesse momento. Se Deus está prometendo no seu coração que vai te livrar, que vai te dar uma libertação, Ele vai te libertar, Ele vai te livrar. Amém? Amém. Olha só o que Deus faz aqui, ó. Disse a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada um, ou cada homem, um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano. Olha lá para vocês verem, tem que ser o que mesmo? Então não é fêmea. Está entendendo aqui? É um macho. Amém, igreja? Amém. De 1 ano, olha lá, de 1 ano, olha lá. O qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matarás ao crepúsculo. Tomarão do sangue, e aqui entra Jesus Cristo na história. Versículo 7. Olha só para vocês verem. Tomarão do quê? Do sangue. Porão em ambos, aos batentes e na virga da porta, nas casas em que comerem. Eu ia até o versículo 14 lendo, mas eu não vou parar aqui. E depois nós vamos lá no versículo 13. E vocês vão ver um mistério de Deus ali dentro. O mistério de Deus, ele é tão profundo, ele é tão grande, que quando você entende que Jesus Cristo, ele é a sua Páscoa, ele é aquele Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, como está lá em João capítulo 1, versículo 29. Tenha curiosidade, segura aqui e vai lá em João. Vai lá, abre lá em João. Eu não sou obrigado a ler a Bíblia sozinho, você também tem que ler em nome de Jesus, amém? Então você abre lá em João assim, ó, vai lá para você ver. Vamos ser igreja bereiana. A igreja bereiana é a igreja que estuda a palavra de Deus junto com aquele que prega, né? E ó, se tiver dúvida, procure o pastor, não fique procurando outra pessoa não, tá? No decorrer da semana. Eu gosto muito quando me procure com dúvida, né? Porque a dúvida faz você crescer. A dúvida faz você, meu amado, crescer. Sabe que jeito crescer? Crescer espiritualmente. Porque eu tenho a oportunidade de falar, opa, esse irmão aí, realmente, ele quer adorar a Deus. Amém, igreja? Amém. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Estão perguntando qual capítulo? Capítulo 1, versículo 29, eu falei. Amém? E ó, tá gravado, viu? Amém? Pastor bravo, né, Maria Carolina? Meu Deus do céu! Capítulo 1, versículo 29 de João, irmão. Amém? Eis que está aí o Cordeiro de Deus. Quando Jesus vinha se aproximando, quem foi que falou para João? Quem foi que foi ali em João e falou para ele? Que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Quando vejo ali Jesus se aproximando, João já fita o olho e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui volta de novo lá no Egito. Olha só para vocês verem. Até nós chegar nesse ponto aqui que Jesus é aqui, nós está aqui no Egito olhando o quê? O povo em sofrimento, o povo em angústia, o povo em aflição. Isso é a sua casa, isso é a sua vida, isso é a sua família, isso é os negócios que o Senhor deu para você. O Senhor deu para você os negócios, para você administrar, mas você se apossou do negócio e falou, esse negócio é meu, eu ganhei por honra. Não é seu, foi Deus que deu para você administrar.
Mas você amou tanto aquilo que ele deu, aquele emprego que ele deu, esse emprego. Aí o Satanás entra no meio e vai tirando o seu tempo. Vai tirando tudo, aquela sua adoração que você tinha. Você volta a ser aquela pessoa que você era lá no mundo, mas um pouquinho pior, porque você já conhece a palavra de Deus e você esqueceu que tem um Deus para adorar. Quem está entendendo isso aqui? Amém. O povo de Israel estava desse jeito, lá no Egito. O povo de Israel estava servindo ao Deus Ram, ao Deus Sol, né? Que é o Deus Ram, o Ra, né? Eles falam, Deus Ra, é o Deus Ram. Tem um Deus lá que é Ram. Por que Deus manda a praga das rãs? Eu coloquei lá no meu blog esse estudo aí, ó. Né? Ninguém teve curiosidade para ir lá, pelo menos estudar aquilo dali. Está lá no meu blog e eu mandei para cada um de vocês. Está lá dentro, lá todo o estudo. Porque cada praga ali foi para atingir um Deus que está lá no Egito. Que é para mostrar que o poder de Deus é maior do que todos aqueles deuses que eles estavam adorando lá no Egito. E muitos de vocês, amados, pensam que não, mas você já está adorando outro Deus. Sabe qual Deus? Deus da hora. É o Deus Crom, né? Que vai ali manipular toda a parte do horário de vocês. Meu tempo é... Amém? Quem está aqui? Amém. Então é hora da barata também sair voando aqui, né? E ninguém se levantou para matar a barata. Amém? Todo mundo com medo, missionário. Você está vendo só? É tudo para tirar a atenção aqui da palavra, mas não vai tirar em nome de Jesus, né? Não é verdade? E o povo de Israel já não tinha mais tempo para nada. Não tinha mais tempo. O tempo deles era para o quê? Arrumar palha, para fazer tijolo, para fazer tudo que era. E comer o quê? O que eles comiam lá? Que eles sentiram saudade quando Deus estava dando a comida dos anjos. Para eles, lá no deserto, eles sentiram saudade de comer o quê, irmãos? Mas não, eles nunca comeram carne. Eles sentiram saudade do pepino, da cebola. Lá tinha cebola, lá tinha pepino. E aqui só tem essa comida aí, ó. Amém, igreja? Amém. Querido, muitas vezes Deus está dando comida, o maná do céu para você e você está reclamando. Olha só o que Deus mandou falar com você nesta noite. É muito forte isso aqui, igreja. Nós temos que acordar para a vida. Deus deu o pão vivo que desceu do céu. O missionário colocou aqui, ó, né? O pão vivo que desceu do céu. O nosso Cristo Jesus, Ele é o pão vivo. Ele desceu do céu por nós. Eita, igreja, hein? Cadê a igreja? Amém. A igreja está entendendo a mensagem? Amém. Está entendendo mesmo? Está entendendo por que o couro muitas vezes está doendo? Por quê? Porque eu estou com falta de tempo. A pastora frisou aqui o tempo de adoração. Eu já frisei várias vezes, vou frisar de novo. O dia tem quantas horas, irmãos? 24. Teve uma vez que eu perguntei, a igreja me respondeu 12 horas, mas eu quase morri do coração aquele dia. Me deu um negócio ruim, eu falei, vou morrer do coração, parece que eu estou ensinando um negócio errado. Né? Amém, igreja? Amém. Né? É 24 horas. E aí você tirar 10% das 24 horas, que é o seu dízimo de adoração a Deus, quanto dá? 24 horas, você tira 10% desse dia. Dá quanto? 2 horas e 40 minutos. Vamos supor que você dá 10% dessas 2 horas e 40 minutos. Só 10%. É 24 minutos. Você consegue adorar 24 minutos lá na sua casa? Você consegue, irmão? Seja realista, em nome de Jesus, amém? Se eu mando uma mensagem com o maior carinho para vocês, vocês nem olham. Tem pessoas que ainda vai lá e publica mensagem do outro ainda, lá no status ainda, mas não publica a mensagem que o pastor Abel mandou. Por quê? Porque tem vergonha. Ou porque não está acreditando no Deus que o pastor Abel está pregando. Um Deus que foi lá no dia 4 de outubro e falou, não, você não vai ser operado. Um Deus que fez o milagre acontecer. Quem está entendendo essa palavra? Um Deus que pode fazer na tua vida. Desde que você creia. Desde que você comece a ser como a mulher do fluxo de sangue. Não fique esperando o outro tocar, não. É você que tem que tocar. É você que tem que ir lá e tocar nesse Cordeiro de Deus que tira o pecado. É você. Amém? Amém. Pastor, então não precisa. Precisa sim. Você precisa vir para a igreja. Você precisa aprender a palavra de Deus. Você precisa meditar nela de dia e de noite, porque senão não estava escrito na palavra.
Quem está entendendo isso aqui? Amém. Muitas vezes, querido, é muito fácil chegar aqui, né, pastor? E ficar falando, querido, a primeira Páscoa que foi instituída, tudo estava mirando em Jesus Cristo. Capítulo 12 de Êxodo. Quando você pega o sangue aqui que é passado no batente, eu falei a semana passada sobre isso aí. E se você pega ali aquele sangue passado no batente, você tem que ter esse sangue em você. Esse sangue de Cristo. Não é você vir aqui e falar, eu adoro, mas não tem esse sangue dentro de você. Não tem esse sangue na sua vida. Porque é na hora ali que você está só, é que o inimigo vai atacar você. Vai atacar a sua mente, vai atacar o seu subconsciente. É a hora que você está na sua casa, é que a guerra é feia, que o problema é grande. Amém, igreja? Amém. Só que aí você começa a esquecer que a guerra é feia, o problema é grande, mas você tem um Deus que é maior do que tudo isso aí. E pode assim, num estralar de dedo, mandar tudo embora da sua vida, em nome de Jesus. Quem está entendendo essa palavra? Que bênção, né? Olha só, agora vai ali, para mim. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 22. Quem leu em Lucas aí? Ninguém leu em Lucas hoje? Olha que bênção, hein? Eu pensei que o pessoal ia abrir a Bíblia inteira hoje. Missionária foi lá em Salmo 7, né? Missionária Cristina. Olha. Amém, igreja? Amém. Estava conversando com o irmão Betinho uma vez. Foi uma criança na igreja com 12 anos. 12 anos, irmão. Marca aí, Quantos anos, pastor? 12 anos de idade, lá de Sumaré. Chegou lá, pastor, o senhor me dá a oportunidade da palavra lá em Parapuã. Eu falei, sim, irmão. Segura onde você vai abrir aí em Lucas 22 e vai lá onde eu vou pedir para você ir, que o menino foi lá pregar lá. O senhor me dá a oportunidade da palavra? Dou sim, pode pregar. Meu querido, é neto da irmã Marinha. Vai lá no capítulo 12 lá de Salmos para você ver. Vai lá, irmão, vai lá, abre lá para você ver. Pensa no coro que nós levamos ali dentro da igreja. Capítulo 12 de Salmos. Só segura aí em Lucas e vai lá no capítulo 12 de Salmos para você ver. Tá entendendo isso aqui, vai lá no capítulo 12. Vai lá para você ver. Frisa o versículo para você. Eu estava explicando isso aqui pro irmão Betinho. Acho que foi ontem, não lembro que dia que foi, né? E aí eu estava falando para ele, irmão, mas foi essa criança lá. 12 anos para mim é criança, mas falou que... Vocês estão entendendo? Sim. Vamos lá no versículo? Vamos? Para vocês verem. Olha só. O capítulo 12 de Salmos, quando ele é pregado numa igreja, eu já comecei a dar risada e louvar a Deus. Falei, aleluia, glória a Deus. Amém? Olha só como que ele começa, Olha só. Vamos lá? Salva-nos, Senhor, pois já não há homens o quê? Olha lá para vocês verem. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Agora vê o versículo 2. Vamos lá, quem pode ler? Falam com falsidades uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Amém? Olha só para você ver. Aí ele deu uma paradinha e começou, irmão, isso aqui que eu entendo é isso aqui. E foi, tá. Tudo que Deus mandou ele falar, ele falou. Aí ele foi pro versículo, né? Ele foi lá no versículo 2, no versículo 3, ele começou, o Senhor cortará todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Olha só para vocês verem. Tá entendendo? Então se você quer entender a palavra de Deus, você tem que estudar ela. E eu não precisei falar com a igreja em Parapuã. Deus mandou uma criança lá para falar para a igreja. Tá entendendo isso aqui, irmãos? Hoje nós temos crianças aqui, de muito mais, né? Vamos colocar 14, 15, vai fazer. Tinha que estar nesse pique já. Porque está comigo, está dentro da palavra do Senhor, está estudando. Quem está entendendo essa palavra? Olha aí para vocês verem. É palavra que não é o pastor que tem que, não. É aqui, é cada um aqui receber essa palavra. E receber, e ter ela, e reter ela dentro do coração. E aí, dá fruto. Não é questão disso aí. É que nem o missionário falou, ensina o caminho que deve andar. Ensina o caminho que deve andar. Não é o pastor que deve ensinar. É o pai, é a mãe. E que caminho que é esse? Bíblia. Vem aqui que eu vou te ensinar a ler a Bíblia. Vem aqui que eu vou te orar com você. Vem aqui que eu vou pedir a Deus pela sua vida. Sabe o que vai acontecer? Quando nós estarmos muitas vezes fazendo
oração pelas casas, a Brenda nos acompanhava. E tinha casa que ela chegava, não, pastor, vamos ajoelhar primeiro e vamos orar. E aí tinha que ajoelhar e punhar a testa no chão, porque... Quem está entendendo isso? E nós se ajoelhava e punhava a testa no chão e o milagre acontecia. Irmãos, é a palavra de Deus que é a dinâmica para a nossa vida. Você não pode ficar sem um alimento celestial. A sua casa sem um alimento celestial vai padecer, vai ser destruída. É como se você servisse a dois senhores. Você vai se estourar a sua vida, vai estourar a sua casa, vai estourar a sua família. Vai ser destruída. Está entendendo a palavra? Voltando agora para dentro da mensagem. Lá no capítulo 22. Capítulo 22 de Lucas. Voltando lá para o capítulo 22 de Lucas. Nós vemos lá a celebração da última Páscoa. A primeira Páscoa, querido, foi somente para o quê? A libertação de um povo. A primeira Páscoa foi somente para a libertação de uma nação. A primeira Páscoa foi para simbolizar algo maior que Deus já havia dito lá na eternidade. Lá antes da consumação da terra, antes dele fazer tudo isso aqui, todo esse sistema, ele já tinha convidado já Jesus Cristo, falado, meu filho, João 3,16, você é o único que eu amo, e é o mais precioso que eu tenho, e ele falou, eu vou. Amém? Amém. Quem está entendendo? Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. E aí ele vem aqui, ó, última ceia, a última ceia, o dia mais assim, tenebroso que eu vejo, né? Um dia tenebroso, um dia negro, e as pessoas muitas vezes estão aí, esse dia, e não é um dia negro, não é um dia tenebroso. Aqui, quando lá atrás aconteceu que um cordeiro morreu e foi passado o sangue nos umbrais para haver a libertação de uma nação, aqui, esse cordeiro de Deus é para a salvação da humanidade. Amém. Olha a diferença. Amém? Essa última Páscoa aqui, ó, é a salvação da humanidade. E é aqui que Jesus, ele fala assim, né, o tetelestai, né? Tetelestai. Está em Marcos, parece que está. Tetelestai. O que ele quer dizer? Está consumado. Aquilo que nós conversamos lá na eternidade. Amém, igreja? Amém. Imagina isso aí. Quando ele está aqui, ó, a missionária com o braço aqui, ele, tetelestai, tetelestai. O que ele está falando? Está consumado. Aquela conversa nossa. Olha, imagina quantos 1000 anos passa para isso acontecer aqui na terra. E aí nós estamos há mais de 2000 anos aqui, muitos pastores pregando, e tem muitas pessoas que estão aqui, ó, dispersas, olhando, né? O negócio é o ovo de Páscoa mesmo. O negócio não tem nada a ver com o ovo de Páscoa. Amém? Amém. Não tem. Tem a ver uma conversa que foi lá na eternidade, e ela veio aqui na frente ser consumada. E aqui Jesus, ele é o Cordeiro Pascal. Quando eu pedir para você abrir aqui em Lucas 22, você fica me olhando. Qual é o versículo, pastor? Estuda ele inteiro. Olha só para você ver. Se você pegar ele inteiro, vai ser bom para você. Não é inteiro? Você vai entender. A última Páscoa, você vai saber quem traiu Jesus. Você vai se encaixar também nessa área também de traidor. Porque muitas vezes você está negando Jesus. Você está nessa área também. Imagina quando o problema vem, quando aquela adversidade vem, você nega Jesus. Que jeito você nega? Fica na dúvida. Na dúvida no que foi pregado no domingo. Na dúvida no que Deus está falando com você durante todos os tempos da sua vida. Você está negando Jesus. E você, você não é Judas. Deus está trabalhando o arrependimento no seu coração. Quem trabalha remorso no coração é Satanás. Falei hoje contigo, né? A hora que você esteve em casa. Duas linhas Deus trabalha. 2 linhas. Qual que é? Misericórdia e arrependimento. Olha só para você ver. Satanás não, ele já coloca a dúvida e o remorso. Quem está entendendo isso? Amém. Essa noite aqui, ó,
da última Páscoa, teve os 2 serviços, teve as 2 linhas, teve dois tipos, né, de ação. A ação mais bonita foi a de Pedro. Quando Jesus falou, você hoje vai me negar. Antes da meia-noite, quando o galo cantar, você vai me negar. Quantas vezes? 3 vezes. Eu fui mostrar, eu não podia ter mostrado. Queria ver quantas vezes você ia falar. Amém? Quantas vezes? 3. Aí o galo cantou, aí Pedro fez assim com o olho, falou... Amém? O outro já passou a mão numa corda, foi pro precipício, tal do Judas, e falou, eu vou me matar enforcado. Ei, amado, até aí Satanás engana a pessoa, porque Satanás não tem autoridade para colocar o jeito da morte da pessoa. Ele pode levar a pessoa para a morte, mas ele não sabe, né, o jeito que a pessoa vai morrer, porque quem sabe é Deus. Eu cito 2 pessoas para você biblicamente, e sem erro, medo de errar: Judas e Saul. Saul pediu para o escudeiro dele matar ele. Ele falou, não vou matar não. O escudeiro se matou, né? E aí Saul teve que se matar, se jogando em cima da espada dele. E Judas foi para o quê? Se enforcar num penhasco. Ele não morreu enforcado, ele morreu na queda, né? As entranhas deles abriu assim naquela terra, lá naquela terra que foi comprada ali. Amém? Amém. Capítulo 1, versículo 18 de Atos, se eu não me engano, né? Se vocês quiserem ver Atos depois, vocês vão encontrar isso aí. Isso aqui foi uma discussão que nós teve com o TJ, sabe? Eu estava estudando a Bíblia, ele chegou, eu sabia que Judas não foi morrer. Eu falei, ei, rapaz do céu, pelo amor de Deus, né? Sempre foi enforcado, por que agora não foi? Aí deixou eu lá com essa bomba na mão, eu tive que ler a Bíblia quase toda para achar lá em... Amém, igreja? Amém. Tá entendendo? Então tem coisas assim que é muito importante a gente estar conversando e tirando do coração de vocês. Se vocês têm uma dúvida, procura o pastor, procura a pastora. Nós temos celular agora. A pastora ganhou um celular, até nós comprar um para ela. Amém? Eu não gosto de falar que o pastor é muito duro. Fala com a pastora. O pastor é mais duro ainda, meu querido. É que você não conhece. Amém, igreja? Amém. Então, é mais ou menos por aí, né, irmão Betinho? Preste bem atenção no que eu estou falando para você. Você quer uma casa edificada? Quem quer uma casa edificada? Amém. Quem quer uma casa edificada? Amém. Comece a crer. Mas a gente só é duro se Comece a estiver crer. fora da palavra. Comece a crer nessa palavra, comece a crer nesse Deus, comece a crer nessa bênção, comece a crer na presença de Deus na sua vida. Amém? Não deixa outra pessoa crer no seu lugar, não. Deus está falando com você, Ele está falando em particular com você. Deus, eis-me aqui. Ele está falando assim, ó, é você que tem que crer. Hã? Lembra lá Marta e Maria? Quem estava fazendo a melhor coisa? Quem era que estava? Quem era que estava, irmão? Está todo mundo com medo de responder. O pastor está brabo hoje. Não estou, meu querido. Quem era que estava fazendo a melhor coisa? Por que ela estava fazendo a melhor coisa? Ah, outra pergunta aí. Por que ela estava fazendo a melhor coisa? Ela parou tudo que estava fazendo e sentou lá para ouvir Jesus Cristo. Aí quando você está ouvindo Jesus Cristo, aí sempre tem um excomungado, né? Vamos colocar um excomungado, né? Tá ali, por que você não... Por que ela não vem me ajudar? Amém, igreja? Amém. Jesus só olhou para ela e falou, ela está fazendo a melhor parte. Né? Ela sentou, ela não vai terminar aqui. Você não tem tempo, você começa a não ter tempo. E você não ter tempo, aí você começa a destruir a sua vida por causa de tempo. Você não tendo tempo, você vai destruir a sua casa por causa de tempo. Você não tendo tempo, você vai destruir a sua família por causa de tempo. Procure um tempo para Deus. E esse tempo tem que ser precioso. Olha que Moisés, ele olhava as ovelhas do pai dele, ou do sogro dele. Pai também, né? Sogro dele, Jetro. Lá olhando as ovelhas, Deus chamou a atenção dele. E ele achou um tempo para ir lá. Quem está entendendo? Você tem que achar um tempo para encontrar com Deus. Você tem que achar um tempo para falar com Deus. Senão esse Jesus Cristo aqui, que celebrou a última Páscoa, que é o Salvador da humanidade, ele não deixaria Mateus 6,6 escrito para nós, que é uma chave. Está com problema? Quem está com problema? Amém. Está com dificuldade?
que é para fazer em Mateus 6,6? Aí Deus vai lá e fala, ó, conversa com a liderança da igreja, conversa com o seu pastor, conte para ele vai te ajudar em oração. E você muitas vezes não faz isso. Quem está entendendo essa palavra? Está ouvindo isso aqui, irmãos? É muito importante isso aí, porque senão Jesus Cristo ele não deixaria aqui pastores, não deixaria apóstolos, não deixaria discípulos, não deixaria missionários. Ele não deixaria. Quem está ouvindo essa palavra? Amém, Amém, igreja? Amém. Não vou entrar em termos de apóstolo, porque eu estava conversando com o irmão Betinho. Hoje nós escancarou o negócio, né, irmão? Amém. Nós temos tempo mesmo para conversar, nós prosseguimos mesmo. Né? Então não posso nem entrar em termos de apóstolo, né? Amém? Amém? Então o que eu quero falar com você aqui agora, tá? O Facebook, ele me dá a outorga, né? Ou o título como profeta Abel Magalhães. E eu não aceito esse título. Eu não aceito, porque eu não sou profeta assim que nem está ali. Eu tenho o dom de profecia diferente. Eu sou pastor Abel Magalhães. Tá entendendo? Amém. Agora eu fui tentar tirar esse negócio do Facebook, mas quem disse que ele... Parece que eu me apropriei daquilo dali. E eu falei, quer saber, Dom? Agora eu sou o pastor caipira do Brasil. Amém? Amém. Eu quero ver só. Aí pela internet agora, pelo YouTube, tá pastor caipira do Brasil. Você punhou no Google, deu um Google, você vai me achar lá, em nome de Jesus. Amém? Amém. Não vai lá profeta não, né? Profeta lá foi o Google que me deu. Ou o Facebook que me deu, tá bom? Minha tia uma vez, né, lá em Araras, falou, profeta Abel tá aqui. Não, pastor. É um jugo muito grande, irmãos. Vocês não sabem o que é um jugo, não falar, isso aí é muito pesado, missionário. Amém? Uma palavra pesada, tá entendendo? Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, tá? Aceita aquilo que Deus está dando para você. E se Deus está falando para você, ó, hoje, Deus está olhando para você lá de cima. Ele parou assim na eternidade, está olhando para você hoje aqui, ó. Ei, eu estou te pedindo só um tempo para você me adorar, é para adorar a Deus. Imagina um Deus bondoso, um Deus misericordioso desse, irmão. Um Deus que lá na eternidade já providenciou essa última Páscoa aqui, ó. Imagina, ele teve que parar todo o sistema. Ele teve que fazer uma virgem engravidar. Ele fez uma virgem engravidar. Ele entrou lá naquele ventre lá, né? E essa ventre, aí nasce aquela criança com 12 anos, vai mostrar lá o que uma criança de 12 anos tem que estar aprendendo. O que ela tem que estar aprendendo? Palavra de Deus. É lá, ó. Ele foi lá e falou com os grandão mesmo da lei. Os grandão lá, as autoridades. E lá eles queriam ouvir ele. Ouviu 3 dias só. Com 3 noites, eu creio, né? E ali saiu coisa. Imagina a conversa que eles tiveram ali. Imagina. Se Maria e José não tivessem dado conta que ele tinha, cadê ele, tinha dado um livro lá. Amém? Então, amados, ó, é você agora. É você com Deus. O sangue de Jesus já está derramado sobre a tua vida. Glória a Deus. É você que tem que dar valor nesse sangue. É você que tem que honrar esse sangue. Amém? Que jeito que você honra? Dando seu testemunho. E o seu testemunho, amado, é muito importante. Qual é o seu testemunho? É lá no seu serviço, é no seu trabalho, é na sua casa, é na sua família, é nos seus familiares, é no rol dos seus amigos. É você chegar lá e fazer a diferença. Não é ser santo demais, não. Porque Caifás, Anás, esses povos aí era tudo santo demais, os fariseus. Tá? E eles mataram Jesus Cristo. Eles condenaram Jesus Cristo. Amém? Amém. Muitas vezes está condenando um da sua família, condenando um dos seus amigos. Que jeito? Não falando de Jesus Cristo. Não falando de quem? De Jesus Cristo. Amém? Fale de Jesus Cristo. Quem vai trabalhar o resto da vida dessa pessoa aí vai ser o Espírito Santo de Deus ao convencimento. Fique em pé em nome de Jesus. Já estou terminando com você pela internet, tá? Essa palavra é para você também, tá? Você que tem familiar, você que tem amigo, você que tem todos aí para poder entregar essa mensagem. Depois eu vou estar fazendo uns cortes nessa mensagem para poder entregar ela menor para vocês,
porque o YouTube ele vai me cortar mesmo, tem parte aí que ele vai me cortar e eu vou cortar ela e vou deixar toda explicadinha para vocês em nome de Jesus, amém? Então eu estou terminando com você aqui nessa oração que eu vou fazer com a igreja aqui em Martinópolis. Já quero orar por você também pela internet. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor me entregou e para entregar a tua igreja. E eu vim, Senhor, entregar da maneira que o Senhor pediu. Então, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, esteja entrando nessas vidas, esteja entrando nessas famílias, Pai, esteja transformando. O poder transformador do Senhor, meu Pai. Quando o Senhor, Pai, foi lá naquele Egito e o Senhor libertou aquele povo lá, e lá através, Pai, daquela primeira Páscoa, o Senhor mostrou o que iria acontecer aqui, Senhor, na frente. E quando o Senhor vem aqui, que nasce ali daquela virgem chamada Maria, que a única graça que ela teve foi somente, Senhor, ter e ser agraciada pelo Senhor. Então ali, Senhor, o ventre dela foi usado, Senhor, para ali estar gerando o Filho de Deus, o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que vem aqui na última Páscoa, no capítulo 22 de Lucas, e fala conosco que ele é o Cordeiro Pascual. Que jeito que ele fala? Ele fala no ato, ele fala ali que ele, a partir daquele momento, ele é o pão vivo. E nós comendo o pão que desceu do céu, nós bebendo o sangue daquele que desceu do céu, nós estaremos salvos em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, queridos, aonde você estiver, sinta-se sinta esse poder, sinta esse toque em nome de Jesus. Forte abraço, fiquem com Deus em nome de